Olá, de volta, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Para que vocês que acompanham o trabalho das pesquisas que são desenvolvidas nas universidades públicas, que se orgulham disso e querem saber o que a UFPE está fazendo, então a professora Carol Leandro, que é pró-reitora para assuntos de pesquisa e pós-graduação, ela já está aqui online, eu vou chamá-la. Agora. Olá, Carol. Olá, Vitória. Tá bom? Tá cortando um pouco a sua cabeça. Para mim. Agora tá bom, pronto, tô vendo você direitinho. Então, estava explicando aqui para os nossos seguidores que o tema da nossa entrevista é as pesquisas sobre o novo coronavírus e o Observatório UFPE da Covid-19. Todo mundo se orgulha muito quando a gente publica qualquer ação da UFPE, produção de álcool para as instituições públicas. Eu queria que você falasse para a gente a importância da pesquisa, né? E o papel das instituições públicas para a realização dessas pesquisas. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, com Vitória, né, podendo falar da importância da pesquisa, principalmente nesse momento crítico que a gente está passando, né? Foi algo que pegou todos de surpresa e isso mostra o quão importante é o papel da universidade para a sociedade, né? Porque a partir do momento que a gente pode contar efetivamente com o apoio de pesquisadores, o apoio da ciência para nos dar algum norte, né, numa situação de tanta incerteza, isso é fundamental. Então, a UFPE, né, assim como várias universidades públicas, elas foram requisitadas pelos ministérios, né, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, e de pronto nós respondemos a essa demanda. Questões do tipo como a universidade ela pode colaborar no sentido do enfrentamento à Covid-19. Né? E a gente reuniu pesquisadores, né, os nossos reitores, Alfredo e Moacir, reuniu a equipe e a equipe ficou responsável em reunir os pesquisadores para falar sobre isso. Né? E de pronto a gente teve uma resposta não somente da área de saúde, mas de várias áreas do conhecimento. Isso foi determinante para a universidade hoje ter um papel protagonista em toda essa situação que o mundo inteiro vive. Né? Carol, podia citar algumas das pesquisas que já estão em andamento na universidade relativas ao coronavírus? Tudo foi muito rápido, né? Nós ficamos sabendo do primeiro caso aqui em Pernambuco e imediatamente a gestão se reuniu para saber qual o potencial da universidade de dar uma resposta imediata. Né? Então, de pronto, duas questões foram abordadas. A primeira diz respeito ao diagnóstico, então a universidade tem um papel fundamental no diagnóstico, a gente vai aumentar muito a quantidade de testes a serem realizados, nós temos pelo menos 3 laboratórios que estão envolvidos nisso, o laboratório de genética, o próprio LICA, que já vem tendo ações importantes, e também o NUPIT, que é o Núcleo de Pesquisa de Inovação Terapêutica. Então, esses 3 laboratórios vão dar um suporte especial no diagnóstico e a gente também está trazendo para a sociedade a possibilidade de sequenciar o DNA do vírus. A gente sabe que o vírus tem um alto poder de mutação, ou seja, ele muda a estrutura genética dele. Então, nosso laboratório de genética está com um projeto já com financiamento para que haja o sequenciamento. Isso dá muito requinte ao tipo de pesquisa e colaboração que a gente faz, não somente para a sociedade, né, como um todo, mas também para os órgãos governamentais, para a gente ter mais precisão em qualquer tipo de ação, quando a gente sabe, digamos assim, a identidade do vírus. Né? Carol, muita gente aqui, a aflição dos alunos é grande em relação à volta às aulas. Vejam, a gente depende muito da deliberação de órgãos que estão envolvidos com a saúde pública. Né? A gente jamais vai colocar em risco a saúde dos nossos alunos e do nosso corpo técnico e dos docentes. Né? Então, diante disso, a gente espera que vocês tenham um pouco mais de paciência. Segundo alguns dados, nós ainda não chegamos, né, no pico crítico de contaminação, então isso pode expor muito a população. Para já, a orientação não só dos órgãos de saúde, mas do governo do estado, do governo municipal, é que a gente se mantenha em casa, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. A gente vai superar isso, quanto mais as pessoas se mantiverem em casa,
mais rápido a gente vai conseguir contornar, né, seguindo o exemplo de alguns países cuja o isolamento social foi extremamente seguido pela população. Então, a gente faz esse apelo. Carol, já foram lançados alguns editais para financiamento de pesquisas, especificamente pesquisas sobre o coronavírus. Você pode falar um pouco desses editais? Nós chamamos, os reitores convocaram toda a gestão e nós elaboramos junto o programa institucional para o enfrentamento da Covid-19. Esse programa institucional leva a instituição como um todo para esse enfrentamento. Então, quando a gente fala em doença, a gente lembra logo da área de saúde. Mas, na verdade, a gente entende que esse tipo de doença, ela é multifatorial, ela envolve, é multidisciplinar, ela envolve várias áreas do conhecimento. Por exemplo, ciências políticas, economia, educação, design. Então, foi uma chamada que teve uma resposta muito rápida. E aí, os programas, quando responderam, eles enviaram os seus planos de pesquisa. Esses planos de pesquisa compuseram o programa institucional que foi divulgado amplamente, né, na busca de parceiros, para a gente conseguir recursos para que esses planos se transformassem em projetos de pesquisa e esses projetos pudessem finalmente ser colocados em prática. Conseguimos o repasse de recursos e abrimos um edital em R$1 milhão, e esse edital comporta justamente os projetos especificamente para o enfrentamento da Covid-19. Então, são projetos que são bem interessantes, né? Se vocês puderem visitar o observatório, vocês vão ver que as diversas áreas do conhecimento, elas dialogam entre elas. A área de saúde dialogando com a área de design, para a confecção de máscaras ou de EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual. Esses EPIs estão sendo produzidos aqui, né? Isso, Carol, no CAC e também lá em Caruaru. Exatamente. Isso é importante de falar, porque nós temos 3 campos, né? Aqui em Recife, Vitória e Caruaru, e a resposta foi de todos os campos, né? Vitória já foi repassado o recurso, estão numa produção, juntamente com a prefeitura, enorme de álcool em gel e álcool 70. Caruaru tem sido fundamental na produção o núcleo de design, produzindo equipamentos, né? E também alguns programas de pós-graduação muito envolvidos. Temos projetos multidisciplinares que passam da economia até o sequenciamento de DNA. E isso mostra, novamente, o papel importantíssimo da universidade para a sociedade. Aí eu faço uma ressalva para falar sobre o observatório, né? O observatório também foi idealizado pela gestão. Ele consegue congregar vários pontos, né, do enfrentamento da Covid, né? Nós temos uma página inicial que coloca todas as informações sobre os dados epidemiológicos, como é que a doença está crescendo no mundo, no Brasil e em Pernambuco. Nós colocamos entrevistas com pesquisadores, nós pedimos para que essas entrevistas fossem numa linguagem acessível, para que a população entenda, porque o grande diferencial de você seguir a ciência é que é um ambiente seguro, né? A pesquisa, ela conta com um método científico, e o método científico, ele funciona como um balizamento para que as suas conclusões, diante da pesquisa que foi feita, elas sejam a partir daquele método. Então, esse é um grau de segurança enorme, porque você não pode, quando você conclui coisas que, de fato, elas não têm um respaldo científico, a possibilidade de você estar errado é muito alta. Então, essa é a grande vantagem quando você recorre à pesquisa, à ciência, é que você tem um grau de segurança enorme naquela informação que é fornecida, né? E no observatório, a gente tem 4 eixos, que são eixos temáticos, né? O primeiro eixo respeita ao diagnóstico e à prevenção, propriamente dita. O segundo eixo, as políticas públicas de saúde. O terceiro eixo, sobre economia e sociedade, né? A gente sabe que a repercussão na economia será, de fato, alvo de muita pesquisa, né? Quando tudo isso passar. E o último, que chama-se indústrias criativas, que é justamente o acompanhamento, né, a partir da tecnologia, de tudo que acontece.
tem sido publicado muitas fake news, né, baseado principalmente no que respeita à vacina e à medicação. Então, no Observatório, a gente também discute isso. Existe um projeto que está publicado no Observatório, que é um projeto da pós-graduação em comunicação, que é justamente você conseguir mapear as fake news e, de certa forma, destruir o seu potencial de ação. O Observatório da Covid-19, para quem quiser acessar, basta entrar no site da UFPE, ufpe.br, que tem um banner em cima, vocês vão ver logo, e aí vocês acessam o Observatório, e todas essas informações que a professora Carol Leandro colocou agora estão lá. Carol, a professora Adriana Santana, que é lá do CAC, ela lembra do trabalho essencial que está sendo feito pelo HC, né, que tem os leitos lá, são 24 leitos e dedicados para os pacientes com a Covid-19. Exatamente. Assim, o HC ele tem um papel fundamental em todo esse processo. Vários projetos de pesquisa estão sendo realizados em parceria com o HC e a gente está somando, né, ao governo do estado e ao governo municipal mais essa possibilidade, né, de acomodar os pacientes tanto em UTIs como no tratamento clínico, e mais uma forma de enfrentamento, né? E, assim, por exemplo, voltando à questão dos projetos de pesquisa, a gente tem pesquisas que estão relacionadas diretamente ao HC, né? Tanto na parte da fisioterapia, de otimizar o tratamento, no caso de pacientes que vão utilizar os ventiladores, como também em processos inovadores de esterilização dos ambientes. Isso vai tornar mais rápido a reutilização de leitos. Então, assim, de fato, a universidade está muito integrada, né, em todas as suas áreas de conhecimento, em todos os seus departamentos e programas de pós-graduação, para a gente tentar combater esse vírus da melhor forma possível e sem ter muitas vítimas, né, que a gente está vendo que o número de vítimas tem aumentado bastante. Carol, na semana passada foi criado o Comitê Científico Extraordinário da UFPE para o enfrentamento da Covid-19, que é presidido por você. Fala um pouco desse comitê. Então, a gente se espelhou muito, né, na criação do Comitê Científico que os governadores do Nordeste criaram, né, um comitê liderado pelo professor Miguel Nicoleles, e que conta com a presença do nosso ex-ministro da Ciência e Tecnologia, né, o professor Sérgio Rezende, que é da UFPE, e nós convidamos 13 membros, representando cada centro acadêmico nosso, né, na UFPE, de todas as áreas de conhecimento, e esse comitê científico, ele é um comitê consultivo, né, a gente vai sempre estar consultando sobre as ações de pesquisa, os projetos de pesquisa. Agora, nesse edital, foi fundamental a participação do comitê como avaliadores dos projetos. E, nesse sentido, eu também faço a ressalva a um dos projetos que faz parte do observatório, que é justamente colocar aquela pesquisa mais dura, com muitos dados, com uma linguagem mais rígida, em algo que a sociedade possa consumir. Quanto mais a gente se aproximar, né, da sociedade, melhor ela vai se sentir mais segura e vai entender o quão importante são as instituições de ensino públicos. Carol, tem gente perguntando aqui como entrar em contato com o observatório. Na própria página tem um contato, não é isso? O observatório, se você abrir a página da UFPE, você vai ver logo a chamada para o observatório, você pode acessar. No observatório, você pode encontrar os destaques, né, que são as informações recentes. A gente tem todos os projetos publicados em cada eixo, né, os 4 eixos que eu falei para vocês. Nós temos publicações dos pesquisadores, nessa perspectiva, né, de ter uma linguagem acessível. A equipe que coordena o observatório tem que ter muito cuidado, né, na transmissão dessas informações. E também nós temos uma aba de doações. Então, na aba de doações, é possível receber via FAD, que é a nossa fundação de apoio, as doações que podem ser realizadas para que esses projetos que demandam recursos possam ser realizados, né? Alguns nós conseguimos recursos diretamente com os ministérios, mas outros
digamos aqui, assim, são por doação. Vão ser realizados sob doação. Né? Então, já fica aí a chamada para quem quiser fazer doações. Só é acessar no linkzinho doações e aí vocês vão ter todo o passo a passo como é que vocês podem fazer. Carol, deixar um espaço para você deixar uma mensagem final. Todo esse período que a gente tem enfrentado, né, hoje chega a ser um mês e alguns dias, a gente tem visto, eu já sabia sobre isso, mas a gente conseguiu assim, demonstrar o quanto que a universidade ela está pronta e a postos para imediatamente servir a sociedade. A gente teve exatamente 48 horas para enviar a resposta ao MEC sobre o que a universidade pode oferecer, e nós enviamos essa resposta ao MEC, e isso gerou, né, a vinda de de um recurso suficiente para a gente manter as ações. As universidades, de forma geral, né, as universidades públicas, mas particularmente a UFPE, mostrou de uma forma extremamente tranquila e completa o seu grau de importância. Né? Então, a minha fala é no sentido de apoio a uma instituição pública, gratuita e de qualidade, e que agora se mostra extremamente solidária à sociedade e deixando que a sociedade seja cuidada. Então, aproveito para agradecer, agradeço muito todos os seguidores, todo mundo. Infelizmente, não dá para ler todas as mensagens, mas a gente agradece demais a participação de vocês, a presença aqui. Na próxima sexta, às 16 horas, a gente volta com a nova live, mas como é sexta-feira, live de fim de semana, ela vai ser musical, é uma surpresa para vocês. Então, sexta-feira, não sou eu que vou cantar não, tá? Outra pessoa vai ser convidada. Não, nenhuma de nós. Carol Leandro, pró-reitora para assuntos de pesquisa e pós-graduação, que acabou agora mesmo de dar várias explicações importantes. Eu acho que foi uma entrevista muito proveitosa. Abraço, gente. Até sexta-feira. Tchau, Carol. Tchau. Obrigada.